Sports Show estreando um approach mais factual, né? A gente tinha combinado de gravar entre a primeira e a segunda corrida dessa temporada de 2010, né? Que é a meia temporada da Fórmula 1 2020. E eu confesso que eu tava, depois dos treinos de sexta e sábado, até um pouco down, assim, porque pensei que ia ser um papo de tipo, puxa, nem começou, já entrega o troféu aí pro Hamilton, pra Mercedes, e pelo visto, parece que a gente vai ter algum molinho na temporada esse ano, né? Então, Cássio, bom, obrigado, né, estreando então aqui esse formato. Eu achei boa a corrida, né, incrivelmente, mas ela foi meio artificial, né? Se você pensar, ela teve o safety car, teve o pessoal colocando ali o pneu, né, o Albon vindo, né, pra cima do Hamilton, né, aquele passando por fora. Aliás, eu concordei... Nada mais artificial que o Leclerc em segundo, inclusive. Leclerc em segundo. Você chegou a ver aquele vídeo do Vettel com a dificuldade de guiar o carro, cara? Tipo assim, eu vi esse vídeo, um jornalista italiano pegou lá uma imagem em 4 curvas dele, parece que tá chovendo no carro do Vettel, assim, que ele não consegue fazer treinos curva, livres da Áustria. Impressionante. Não, durante a corrida. Durante a corrida, não vi impressionante. Então, eu achei que foi um pouco... Eu acho que esse segundo GP da Áustria vai mostrar um pouco mais a realidade. O GP da Estíria. O GP da Estíria. Mas, assim, de qualquer maneira foi bom, né? A gente tava com saudade das corridas e, assim... Então, eu concordei com a sua opinião, vi no Instagram, eu fiquei batendo boca com um monte de gente no WhatsApp sobre também. Hamilton e Albon. Gente, pelo amor de Deus. Aí o cara falou pra mim assim, falou, não, mas o Hamilton tirou... Não, o Albon já tinha completado a manobra. Eu falei, se tivesse completado, não teria batido, né? Sim. Porque quando ele pega a roda ali, é justamente porque não completou. E é diferente de que o pessoal fala, mas quando você vai tomar uma curva, e se eles estivessem ali tomando uma curva, eu concordo que dali o Albon estaria na frente. Mas não era o caso. Eles estavam praticamente num trecho em aceleração plena. Sim. Eu acho que tem duas questões aí. A primeira é o incidente em si, de quem é a culpa, de quem não é. Vamos lá, tem toda uma série de outros fatores que influenciam aí. Primeiro, o Albon estava com o pneu vermelho 0 e o Hamilton com o pneu branco velho. Sim. Ou seja, o Albon ia vir com muito mais ação, o Albon podia ter esperado e tudo mais. Isso é uma coisa. Segunda coisa, por fora, e Lewis Hamilton, heptacampeão do mundo, também não, né, filho? Mas também tudo isso não quer dizer em relação ao incidente. Agora vamos analisar o incidente em si. O Albon dá um mergulhão por fora e ele sai na curva seguinte ainda disputando, na saída da curva ainda disputando. Isso. O Albon tá 2/3 na frente e o Hamilton deixou, eu até brinquei no comentário, o Hamilton deixou um espaço que passava o Albon e uma CG. Ele deixou um espaço. Só que os dois estão se espremendo, os dois estão brigando. Sim. Então, o Hamilton tenta vir o máximo e o Albon também e acaba tocando. Então, assim, se a gente for escolher um culpado, se é 50-50%, o Hamilton tem mais. Sim. 55, verdade. 45, não, sem dúvida. 60, 40. Quem poderia evitar era o Hamilton. Quem mais poderia evitar é o Hamilton, apesar de, como você falou, é um trecho de aceleração. O Albon ele já está pensando na tomada da curva seguinte. Isso. Então ele já está querendo vir aqui, por isso que ele vem um pouco para cá aí. também. Agora, a questão maior... E até na letra fria da regra atual da FIA foi correta a punição ao Hamilton. Sim. O problema para mim na letra fria da regra, da regra da FIA, tá completamente errada essa regra. Muda a regra. Que é a mesma, eu acho assim, guardar as devidas proporções, foi o que aconteceu com Hamilton versus Vettel no Canadá. Friamente... Tava certo, o Vettel deveria tomar aqueles 5 segundos, mas foi horrível pro esporte. E a mesma coisa, eu vi o onboard do Hamilton, ele tá fazendo a curva dele ali, e isso que você falou, ele tá dando espaço. Talvez esse tenha sido o erro do Hamilton. Se ele dá aquela espalhadinha ainda... Antes do Albon entrar, o Albon ia ter que tirar o pé. E assim, eu não tô condenando o Albon, acho que ele fez uma tentativa fantástica. Um pouquinho afobado, talvez, mas é o Hamilton, é uma Mercedes, é meio que aquela coisa, o see the gap, ele viu ali a chance... E foi. Então, quando é o que você falou, não tem um culpado claramente ali como Só que para a FIA hoje, na era do politicamente correto e das 1000 câmeras e das redes sociais, parece que sempre precisa haver um culpado. E para mim, no automobilismo, não. Às vezes, os dois vão pro limite, os dois vão passar um pouco do limite e vai tocar e acontece. E outra, Cássio, você, assim, eu corro de kart, você então corre de carro de corrida, a gente que não corre de Fórmula 1, a gente sabe. É muito difícil você estar ali na pista, você julga em microcentésimos de segundo. Então, assim, é muito fácil para um comissário... E frequentemente você se engana. Né? Eu tenho um episódio muito sintomático disso para mim, que foram 2 incidentes em Cascavel muito parecidos. Um com o Luciano Zangirolami e outro com o Caio Coelho. Um abraço para ambos aí. Em 2018,
na curva da Vitória, em Cascavel, o Zangerola me coloca por dentro em mim e num espaço ali que é uma curva de alta, que para mim não dá para colocar por dentro. E eu faço a tomada e a gente toca e os dois rodam e ele é punido. E eu falei pra ele na hora, mano, não tem como, é óbvio que você vai ser punido, é um incidente clássico, né? O mundo é redondo, no ano seguinte, exatamente a mesma curva, eu caí com ele na minha frente, eu coloco por dentro ali, mas na minha percepção de dentro do carro, eu tinha colocado muito mais do que o Luciano tinha colocado pra mim no ano anterior. E eu saio do carro dizendo, o Caê não me deu espaço. Quando eu olho a imagem de fora, eu falo, fiz exatamente a mesma coisa. A punição foi absolutamente correta. E teve gente que me falou assim, não, mas o Hamilton falou que a culpa do acidente foi dele. Sim, porque o Hamilton tem na cabeça dele essa lembrança de microcentésimos de segundo. Mas se você vê no onboard do Hamilton, tem aquela mãozinha assim do tipo, a hora que ele vai tá com o volante assim, aí o álbum bate, ele faz aquele assim do tipo, pô, meu, onde você tá vindo também, sabe? É uma coisa do piloto. Então é óbvio que talvez ele, né, não vai também falar que a FIA não vai pôr culpa na FIA, porque ele mesmo já se beneficiou de outras coisas. Mas, gente, automobilismo é um esporte que isso aí tá ficando chato. Mas pra FIA não é mais. Exatamente. Se você pega todas as disputas clássicas, e sabe o que eu acho muito engraçado? A mesma pessoa que vai lá e diz, não, Hamilton tinha que ter sido punido mesmo, é a mesma que fala, nossa, o Senna que era o cara, no tempo do Senna e do Mansell, cara, o que eles faziam coisa muito pior, muito pior. E entre eles rolava esse acordo, você vê, eu acho que o maior índice, eu tava vendo isso, o maior índice de acidente do Senna é com o Mansell. A gente lembra das batidas do Prost, mas é porque o Mansell... Porque definiram o título, mas o Ayrton e o Mansell raramente não se tocavam. Não, eu vou falar. Quem que você acha que é o piloto que eu mais bati no kart na história? Eu, Cássio Torres. Exatamente. O Cássio é o cara que eu mais bati no kart, assim, mas várias vezes. Por quê? Porque é um cara também que luta dura pelo espaço. Mas assim, exatamente, é do jogo. São dois caras que estão ali brigando pra caramba. E no caso dos anos 80... era uma coisa do tipo assim, as pessoas tinham medo de pôr no lado do Senna, porque fala, cara, eu não vou pôr esse cara. Cara, vai passar. As cortadas que o Ayrton dá num carro que ele sabia que era inferior, que não ia. Que ele sabia que ia ser um corte só daquele momento e que eventualmente ele seria ultrapassado. Sim. Mas que ele dá em Silverstone 93, né? No Schumacher e no Prost. No Prost tem essa onboard, né? Que o Prost com um carro nitidamente superior não vai, né? Mas assim, por quê? Ele tava demarcando, você vai me passar, mas não vai ser fácil. Eu sou Ayrton fucking Senna, entendeu? Sempre vai ser difícil. Ele tem que demarcar uma coisa até psicológica. Agora, assim. Pensa isso. Aliás, fazendo só um rápido parênteses, vamos lembrar aqui que estamos com o autor de Ayrton Senna e a mídia esportiva e... como prometido também, quando a gente traz aqui no Cássio Cortes Show autores literários, a gente sorteia um exemplar na sequência, então fiquem ligados aí no Instagram, Cássio Cortes, que vai rolar o sorteio na sequência aqui do livro do Rodrigo Frantz. E só para falar, não é só um livro sobre o Senna, né? É um mestrado que eu fiz na USP em jornalismo, então foram 3 anos de pesquisa, então a relação dele com a imprensa, dessa coisa de se vai existir um novo Senna, por que a mídia tratou ele daquela maneira e como foi antes, durante e depois da morte dele essa cobertura. Então fica a dica. Mas assim, pra gente encerrar esse capítulo, eu só queria resumir a minha visão, a minha filosofia em relação a isso. Eu acho que o automobilismo é um esporte de risco e ele é um esporte em que muitas decisões estão sendo tomadas em milissegundos por pessoas que estão num carro... Burocratas, né? Não, ao contrário, digo o piloto. Sim, o piloto, pilotar claro. Nada mais é. Isso é uma grande frase do Rubinho. Rubinho explicando por que o kart ajuda tanto a desenvolver... uma criança, né? E assim, se você fala com o Dudu Barrichello, mas mesmo com a coisa mais, para nós que somos jornalistas dessa área há tanto tempo, quando você conversa a primeira vez com aquele piloto ali de 15, 16 anos, que já está começando a se estabelecer, andando de fórmula e tal, a coisa que mais chama atenção sempre é o quão maduro é. Sim, verdade. Porque a criança, o adolescente de 15 anos, que está há anos correndo no kart de fórmula, ele já tomou tantas decisões importantes, ele já teve tanta responsabilidade, e a frase do Rubinho é essa. Pilotar é tomar decisões importantes. Sim. Numa corrida de kart, o cara tomou 220 como decisões. Se você fosse um CEO ali tomando decisões da sua carreira. E assim, você querer decupar esse processo. É tipo VAR na Fórmula 1. É o VAR na Fórmula 1. Tá ruim, é errado, não é bom, faz parte do processo. Essa coisa do limite dos dois assumindo o risco e às vezes vai tocar. E sendo que a Fórmula 1 já é um esporte que tem VAR, né? Sempre existiu, né? A coisa do replay, deles verem, punir. A Fórmula 1 dá tempo de você
analisar. E eu vou lembrar de uma coisa, o que eu tava falando é o seguinte, o risco era os pilotos pararem de agir igual o Senna e Mansell e começarem a agir do tipo, eu vou fazer aqui uma tomada em que daí eu reclamo no rádio e aí ele toma os 5 segundos e é assim que ele vai defender a posição dele. Que foi o que aconteceu com o Leclerc e o Verstappen e na própria Áustria, inclusive no ano passado, só que dessa vez o Verstappen não foi punido. E eu vi que assim, o Leclerc, ele foi mirim ali, né? Ele foi muito ingênuo, digamos, mas não é que ele foi ingênuo, porque ele já tá nessa geração de, daqui a pouco eu reclamo na FIA que, eu fiquei sem espaço aqui, olha, ele veio por dentro. E a outra coisa que essa nova, isso aí é uma para quem não acompanha tão de perto, né? Depois que o Charlie Whiting morreu, a Fórmula 1 meio que tentou, porque na Fórmula 1 dos anos 80, 90, você tinha comissários e era normalmente comissários muito experientes que tomavam as decisões meio que no empirismo, no feeling, né? Foi se tentando cientificizar cada vez mais. Criar um processo, né? Tipo assim, como se fosse um caderno de encargos, e aí você falou, em todos os GPs vocês tentam fazer isso. Só que o pêndulo, na minha opinião, na nossa opinião, pelo visto, foi demais pro outro lado. Mas o que eu falo sempre, para resumir, no regulamento atual, brigas épicas, clássicas da Fórmula 1, uma que eu cito sempre, Massa e Kubica em Fuji 2007. Os dois teriam tomado um gancho de 3 corridas cada track limits, tudo errado. Coisa do track limits também não vamos nem começar, porque também é outra coisa chata pra caramba, né? Que na minha opinião, se resolveria simples. Se você tem a área de escape, que como era também nos anos 80, que você pune o piloto, ou seja, você pôs uma roda pra fora. Você viu o Grosjean pôs uma roda pra fora ali, rodou, acabou. Sim. Então assim, na minha opinião, tinha que ser assim sempre, entendeu? Claro, com segurança e tal. Mas esse é o problema do track limits, porque se você criou pistas tão artificiais... mares, oceanos de asfalto, e aí o cara pode fazer qualquer coisa. Mas só para não perder o gancho anterior, eu falo... O resumo dessa situação toda se você pegar o regulamento atual da Fórmula 1 de 2020, Ayrton Senna, Michael Schumacher e Nigel Mansell iam ser proibidos de desembarcar na cidade do autódromo. Superlicença caçada com certeza. O que é lamentável, lamentável. Não é aí você falou, na minha opinião, 2 dos melhores de todos os tempos, né? Eu considero o Senna como o melhor de todos os tempos, mas o Schumacher também, se não for o melhor, pelo menos dos números, indiscutível. E o próprio Hamilton, não é? O Hamilton sempre foi um cara também de estilo bastante ousado, de tentar sempre, até porque o mentor dele é o Ayrton Senna, então... você está criando esses pilotos e outra, o pessoal quer ver isso que eles não entendem. Todo mundo empolgado com o Max Verstappen. Ninguém quer ver. Ele é um Mansell moderno, moderno, sem dúvida. Então assim, o esporte automobilismo é legal, é igual assim, você vê futebol para ver gol, certo? Então você vê automobilismo para ver ultrapassagem, para ver disputa, para ver um cara tentando vir por fora, para um cara maluco na chuva. Então aí se você matar isso, você está matando o esporte. Até o que você falou antes dessa nova geração, a outra coisa que essa nova geração já tão preocupada com essa sanitização que tava rolando, que para mim é muito prejudicial ao esporte, tava todo mundo se encostando no DRS, né? Ninguém disputava freada. Você deixava para passar, deixa eu botar aqui menos de um segundo DRS, passa e vai, entendeu? Isso é chato. Mas mudando agora um pouco de marcha, você falou do Vettel no começo, e o Vettel é um cara pelo qual eu tenho um respeito gigantesco. E eu vejo assim, o Ivan Lessa tem uma grande frase, né? O Brasil é o país em que a cada 15 anos se esquecem os 15 anos anteriores. Nossa, é boa essa frase. No automobilismo parece que é mais rápido ainda. O pessoal parece que esqueceu o que o Vettel fez para ser tetracampeão do mundo e estão tratando o Vettel agora abaixo de lixo. Como se fosse o Grosjean, vai. Como se fosse o Grosjean, sendo que ele tava andando bem nesse final de semana, tava pau a pau com o Leclerc, enfim. Mas, na corrida, fez um negócio que, meu Deus... Lembrando o nosso tempo de Red Bulletin, a revista maluca que a gente fez na Stock Car ali em 2007, 2008. Bons anos. O que acontece com o Vettel, O que acontece com o Vettel? Não é um complemento novo, não, né? Que é uma longa história, deixa eu falar. Não, cara, eu acho o seguinte, eu concordo com você. Eu vi esse vídeo hoje, por exemplo, e, cara, eu tô falando do meu alto, da experiência, minha máxima conquista tá aqui, 500 milhas de kart, que já na categoria Light, que já é muita coisa pro meu nível de pilotagem. Mas, cara, a gente já fez dupla, eu e você, em Pro 500, correndo com um kart que era 2 segundos pior ou 1 segundo pior do que todo o grid. E você lá se matando. Então, assim, existe um pouco isso também de às vezes você... Mas o Leclerc também, entendeu? Então, mas será? Porque às vezes aquela coisa, né? Isso é uma coisa também que desde que o Rubinho mostrou, né? Aquela coisa, na Brown, que o carro pro Rubinho
ele tinha dificuldade Sim. com o freio, isso aqui, né? E assim, às vezes o carro do Vettel, para ele, alguma coisa aconteceu no carro ali que desde o ano passado não tá virando. E tá claro que o Leclerc é o queridinho, né? Tanto que ele renovou o contrato. Mas é que ano passado o Vettel cometeu um erro grave a cada 3 corridas. Sim, mas é isso que eu tô falando. Mas aí é a pressão do cara, de você não... O que eu tô falando assim, talvez ele não esteja realmente confortável com o carro. E aí esse over-delivery, né? Que você sabe que essa coisa de você querer entregar o que o carro não tem... Aí, cara, é a destruição da carreira. Então, mas eu também acho, cara, o cara tem 4 títulos e não vem falar que, porque a Red Bull era o melhor carro. Não, o Mark Webber é um super piloto. Na época ele disputou corridas com, exatamente, com o próprio Alonso, né, na Ferrari. Foi campeão do mundo. Sim, então assim, eles tinham adversários fortes. E de novo, eu acho que assim... o Webber massacrou todos os demais companheiros. Exato, o Pisonia, os caras que chegaram... Todos. Então assim, não é que... Realmente, ele tá numa fase ruim, mas eu, se sou a Mercedes... Essa fase, né? Não, mas eu, se sou a Mercedes, eu contratava o Vettel amanhã, cara. Eu acho assim... Pô, mas com Bottas ganhando corrida e Não, tudo. cara, eu acho assim, de verdade, Hamilton e Vettel seria... Eu acho que a Mercedes não descarta nesse exato instante, vamos lá, na data que a gente está gravando isso, depois do GP da Áustria, antes do GP da Estíria. Eu acho que a Mercedes não descarta o Vettel, mas para mim é o seguinte cenário. O Vettel, ele é 2 ou 3 anos mais novo que o Hamilton. Certo, O Hamilton, ele tá já migrando para um outro momento de vida, né? Para mim, assim, eu posso estar completamente enganado, porque eu não consigo entrar na cabeça do Hamilton, mas me parece que a trajetória do Hamilton na cabeça dele vou ser campeão esse ano, vou ser campeão ano que vem. No ano seguinte, 8 títulos me tornam o maior de todos os tempos. No mínimo, não sei se ele se aposenta, mas no mínimo ele tira um sabático. Não, eu porque acho 2022 outro regulamento e tudo mais. Me parece que ter o Vettel como sucessor do Hamilton nesse cenário, um alemão 3 anos mais jovem e que ainda teria motivação, porque pro Hamilton acabou, eu sou o maior. O Vettel ainda, não, deixa eu tentar passar o Fangio, deixa eu tentar passar o Schumacher. Ele é quase do filme do Stallone lá, que é o cara que ainda é o campeão, que, né, used to be, né, o cara que vai, mas ele quer se provar, eu concordo com isso. Até porque ele tem uma questão não resolvida com a Ferrari, né? Sim. Ele precisa provar que o erro foi da Ferrari. Que aposentou o Alonso, que aposentou ele, que também não é assim, né? Eu concordo, eu acho que, e até por isso, e outra, o Hamilton, cara, se eu sou também, né, a gente tá falando aqui, o Toto Wolff deve, né, entender muito mais de corrida que a gente, tudo bem, a gente tá aqui dando uns palpites. Por exemplo, o Hamilton, você falou entrar na cabeça do Hamilton, cara, o Hamilton começa a ir mal nesse ano, não, Bottas vira campeão, cara, também não duvido, do Hamilton quer saber, automobilismo, tá poluindo o mundo e não sei o que, não, esse mundo pra mim não faz mais sentido, vou virar ativista, cara, pode acontecer. O Hamilton hoje é um ativista ambiental num esporte que queima combustíveis fósseis e um ativista antirracista num esporte no qual os negros são massivamente não representados. Né? Ele vive uma contradição. Eu fiz essa pergunta para ele há 2 anos, numa coletiva até da Fórmula 1 no GP Brasil, e depois eu fiz uma exclusiva com ele na revista Exame, depois até dou o link para você se quiser mandar lá também. O título foi exatamente isso, em novembro do ano passado, o ativista Lewis Hamilton. E ele, cara, ele fala, isso incomoda ele. Ele realmente, você acha que ele não é... Porque ele ouve essa conversa, fala, você fica aí falando de vamos salvar o planeta, e a Mercedes que você corre de Fórmula 1 gasta... Claro, é ínfimo pro planeta, mas ele tá mandando uma mensagem. É a mesma coisa que o gesto de ajoelhar no grid é uma mensagem, não é o gesto de uma pessoa ajoelhando, é essa coisa poderosa. Então, ele tá num esporte que não é sustentável, é ruim para ele, entendeu? Então, acho que a Fórmula 1 faz muito mal esse trabalho de mostrar o quão... Um dado que sempre se diz, né, é que um voo transatlântico de 747 emite mais carbono do que a temporada inteira de Fórmula 1, falando, obviamente, somente dos carros. Né? Tem todo e as pessoas a viagem que pegam. do circo e tudo mais. Mas sabe que eu acho que isso é uma coisa que a Fórmula 1 faz muito mal, e eu falo isso várias vezes na Acelerados. Recentemente mudou o regulamento. Quando veio essa era híbrida, em 2014, eram 100 quilos. Né? Aí em 2017 aumentou para 110 ou 120. Sim. Mas só para facilitar a conta, 100 quilos de combustível. Em 2014, esses novos motores híbridos... foram limitados a 100 kg de combustível. Uma corrida de Fórmula 1 tem 300 km. Ou seja, esse motor 1.6 potência de um HB20. Sim, downsize total, né? Gera 1000 cavalos e para andar
2 horas no pau, É, a médias horárias acima de 200 por hora, consome 3 km por litro. exato. 3 km por incrível, litro se for ver. é o que, se você pegar um SUV Não, médio para qualquer grande, um. tração Aqui integral, andando a em São Paulo etanol, a 40 por hora. ande para em São Paulo faz isso aí. É E a Fórmula 1 não consegue vender essa mensagem. Sim. Mas só para não perder o raciocínio, eu tinha pensado que essa possibilidade do Vettel na Mercedes seria o Hamilton enterrando o Bottas esse ano e a Mercedes assinando o Vettel pro ano que vem, Tá. nesse esquema. Ó, fica aí de escudeiro do Lewis 2 anos, aguenta, que não causa problema. É. Mas o Lewis já Cara, tá, Lewis, daqui a 2 certo. anos ele vai sair e você é o próximo. Acho que esse Concordo. seria um... E só uma coisa que você falou também, você como piloto, né, a gente, né, dando os nossos pitacos aqui, o Bottas, cara, ganhou essa corrida. Ok, vamos fazer o seguinte, você lembra quanto foi a margem da classificação? Eu sei. 12 milésimos, né? 0,012, ou seja, 1/100º de segundo, não é um piscar de olhos. Sim. Outra, Aí- ele ainda rodou no momento decisivo. Aí ele roda um momento, aí assim, aí ele toma atrapalha o punição, Hamilton, aí né? vai larga pra aqui. Então assim, gente, não é que o Bottas cravou o Hamilton e assim, colocou o Hamilton no bolso esse fim de semana. Não, e em ritmo de corrida, todas as O circunstâncias... Bottas, uma hora, o Hamilton chegou 3 segundos em 5 voltas. Exato, Assim. o Hamilton vinha chegando. Aí teve safety car. Então, o que eu tô te falando é o seguinte: ninguém tira o mérito do Bottas. Tomara, eu torço sinceramente para que o Bottas incomode. Mas eu acho assim: o Hamilton, ele deu, entre aspas, azar nessa corrida. As Total, circunstâncias todas deram errado para ele. Então, assim. E deu tudo certo pro Bottas. Então, eu tô falando, se naquele momento, no sábado, ele, não tem. O próprio Bottas ali rodou, que meio que causou a punição do próprio Hamilton. Então, se ele consegue uma volta e classifica na pole, eu acho que hoje ia ser um Sunday Drive do Hamilton. Porque você sabe que o track position, né, a posição de pista, faz muita diferença na Fórmula 1. Você tá ali na frente, você não ter turbulência, ter nada, é muito mais fácil. Então, o Bottas teve um pouco a vida facilitada. Tomara que ele consiga reverter, continuar incomodando, que pra gente seria bom, porque eu acho que tirando a Mercedes, Red Bull, Ferrari, esquece, não vai dar nada. Agora, descendo de categoria, a gente teve uma grande notícia, a gente estava até comentando isso antes, fora do ar. Até uns 10 anos atrás, se um piloto brasileiro estreasse na então GP2, agora Fórmula 2, ou mais atrás ainda, na Fórmula 3000, no seu final de semana de estreia na categoria, vencesse uma corrida, hoje, no Fantástico, a gente está gravando isso aqui domingo, poucos minutos antes do Fantástico, daqui a pouco tem pizza, Felipe Drogovic seria conhecido por toda a população brasileira na segunda-feira. É um absurdo mesmo, acho que assim, claro, até é uma coisa que está aqui no livro, fazendo jabá, é exatamente isso. Eu entrevistei vários jornalistas que eles falavam que quando o Senna desembarcava, tinha 5 minutos de Fantástico se ele falasse. Se ele não falasse, era 2 minutos e meio. Que é tipo assim, tem as imagens dele chegando lá, os caras de mídia impressa, a mesma coisa. O Senna falou 2 páginas. Não, o Senna saiu sem falar com ninguém. Não, 1 página. Era isso. Sim. Porque era maior até que o futebol. Então, claro, a gente não vive mais esse mundo, etc. Tal, mas também eu sinto falta um pouco dessa valorização dessas categorias de acesso, e no caso do Drogovic é a Fórmula 2, tipo assim, tá passando ao vivo no YouTube da Fórmula 1. Da Fórmula 1, então assim, é realmente um absurdo, é uma pena, né, mas eu acho que assim, quem sabe agora, eu tive essa epifania, digamos assim, transmitindo com acelerados as corridas virtuais, porque o Drogovic é um monstro do virtual, e eu já conhecia ele, tive muito mais contato agora nas corridas virtuais, e, cara, ele é sempre humilde, falando com a gente e tal. E destruiu, né? A gente organizou, 10 corridas, ele ganhou 7. Um negócio assim. E o Dudu Barrichello. E aí, uma hora, sabe que eu me liguei, cara? Eu falei, as corridas lá do Acelerados davam, em média, umas 20, 30 mil pessoas vendo, né? Views. Esses caras nunca tiveram tanta audiência nas suas categorias de acesso. Sim. Porque o próprio Dudu Barrichello... No virtual eles estão tendo mais audiência. No virtual eles tiveram mais audiência, porque o Dudu Barrichello passa as coisas no SF2000 que não passa no Brasil. O Drogovic, correndo na Fórmula 3, não passou no Brasil ano passado. Então, assim, a Fórmula 2 não passa no Brasil. Então, assim, esses caras, incrivelmente, são conhecidos da gente, ou do público, talvez o cara que está vendo a sua mídia social, ele te conhece e gosta de corrida. Mas o público grande não sabe quem quer ver outra coisa? Vamos fazer um exercício de nostalgia aqui. A gente pegava os pilotos brasileiros que estavam na Fórmula 3000, na GP2, encaminhados para uma... Nem encaminhados, mas assim, com boas possibilidades de Fórmula 1. Um cara que chega com condição de ganhar a corrida, historicamente...
O Rubinho tinha Arisco, Sim. o Christian Fittipaldi tinha lá M2000. Eles já 080. apostavam. As empresas, a Medley foi decisiva na carreira do Cristiano da Mata. O Drogovic hoje ganhou uma corrida de Fórmula 2 na preliminar da Fórmula 1. Todos os olhos do mundo. Na verdade, a Fórmula 2 correu, quer dizer, na verdade foi a segunda corrida, mas enfim, no final de semana que. Sim, mas é o de estreia. Que tava todo mundo, o mundo inteiro olhando ali. Sabe o que tá escrito no macacão dele? Drogovic, sim, a empresa de dele. autopeças da família, entendeu? E que assim, não tem nenhum problema ele ter essa empresa, mas assim, tinha que ter essa um mais absurdo, duas, três, isso aí, né? tinha que ter isso aí. Qualquer empresa que patrocina automobilismo tinha que estar lá. E outra coisa, você sabe, a gente sabe o quão, por exemplo, o Senna, né? A gente sempre, aqui, nacional. Isso aqui era um patrocínio dele da categoria de acesso. Sim, a carreira que inteira. ele carregou para a Fórmula 1 e quando os caras falaram, não, a gente vai querer não sei quantos milhões para usar o seu boné, ele falou, não, negativo, esses caras acreditaram em mim lá atrás. Então a gente não tem isso. E eu acho que realmente você vê. E a gente falou do Drogovic, mas nesse fim de semana teve o Piquet e o Samaia na Fórmula 2, Igor Fraga e o Enzo Fittipaldi na Fórmula 3. Todos eles assim. A história de vida do Igor Fraga fora a gente pensando com a cabeça de jornalista, né? A pauta que é o Igor Fraga, além dos resultados, é incrível. Um cara que veio do videogame, sem grandes condições financeiras. E você falou eu lembro que a minha primeira vez em Interlagos como torcedor foi em 90. E aí fui na arquibancada, vi as vitórias do Senna, vi aí tudo como torcedor. Minha primeira vez de jornalista em 97. Mas antes, no cursinho, eu fazia já no terceiro colegial, aí a minha namorada tinha um esquema que a Sabó, você lembra da Sabó? Sim. Patrocinava uma equipe. Aí você falou, Rodrigo, você gosta de corrida? Vamos lá comigo. Cristão, eu acho. Não, então, aí vamos lá comigo, meu pai arrumou um camarote. Cara, primeira vez que eu fui num camarote. Então pensa, eu com 16, 17 anos entrando em Interlagos, só sofrendo lá na arquibancada. Cara, e eu lembro de ter tirado foto do Ricardo Zonta, do Max Wilson, porque eles corriam na Fórmula 3 sul-americana, e eu falava pra ela, esses caras aqui vão chegar na Fórmula 1, porque você tinha o acompanhamento da base. Você lembra que o Reginaldo Leme fazia aquele ranking de vitórias brasileiras no exterior? Então você falava... Eu lembro do site speedonline.com.br fazia o ranking. Esse ano, e era assim, era um número absurdo, teve 80 vitórias, era brasileiro em tudo que é lugar. O anuário tinha isso, né? Terminava com isso. E hoje, cara, você vê, até a gente falou antes também aqui, teve o WSK hoje, que é o principal campeonato de kart. Eu cobri o ano passado o WSK e na parede do bar lá do WSK, em Lonato, tá lá a foto do Hamilton, do Verstappen, do Lando Norris, de todos esses caras que corriam lá 5 anos atrás. Tem 5 brasileiros. Eu assim, garanto, e muitos deles, inclusive que a gente trabalha com a gente, não são conhecidos, infelizmente. É o nosso trabalho tornar eles conhecidos como jornalistas. Mas, infelizmente, o grande público não tem acesso. Tem uma questão. Até vou fazer aqui um teste seco. Quando o Drogovic começou que o Acelerados transmitiu o Desafio Virtual das Estrelas, em que o Drogovic foi muito bem, que o Dudu Barrichello foi um dos líderes, dos organizadores, eu passei a seguir o Felipe Drogovic, que eu sabia que ia disputar a Fórmula 2 numa boa equipe, e me chamou muita atenção, e eu vou fazer isso agora sem olhar o número, tá? Me chamou muita atenção que o Felipe Drogovic tinha, assim, um número muito baixo de seguidores. Sim. Eram 7 mil seguidores. Aí hoje, depois da vitória, eu olhei, logo depois de manhã, para ver quanto estava. Já estava em 10 mil. Sim, claro. Coisa, everybody loves a winner. Vamos ver agora quanto está. 11.500. Mas é isso. Não, e eu tinha visto hoje... Achei que ia ser maior. Eu vi ontem, tava 8 mil. Sim. Absurdamente. Não, mas é que tá. É o que você falou. Se fosse a matéria do Fantástico no domingo... Amanhã ele teria 50 mil. Cara, isso eu vi. Eu não vi Big Brother, por exemplo. Mas isso eu acompanhei só como estudos de redes sociais. Sim. A menina lá que ganhou, não lembro o nome dela. Eu vi o Twitter dela e era isso aí. Ela já tinha, sei lá, 50 mil seguidores e o fato dela ganhar... assim, você dava refresh e subia 50 mil a cada 1 minuto. Então, assim, realmente é uma pena, mas... De novo, eu acho que a gente tem que se acostumar também, assim, todo mundo reclama, não tem brasileiro na Fórmula 1. É um pouco reflexo disso também. Roubar vou pegar. Você quer pegar aqui aquelas de trás? É engraçado aqui, Você tem umas garrafas aqui, deixa eu até pegar com cuidado. Por favor, hein? Depois a gente abre. Foi do evento dos 25 anos, né, sem o Ayrton, que o Acelerados cobriu ano passado, e eu não tinha visto essas garrafas lá no evento, né? Tem umas garrafas especiais aqui da Heineken,
dá um grande dó, né? Não, então, eu vou te falar, porque é uma série especial mesmo que eles fizeram para quem trabalhou no evento, né? Sim. Então foi uma maneira de agradecer, eles me mandaram aqui, até um abraço para todo mundo lá, não vou citar nome, senão se eu esquecer alguém aqui vai ficar chato. Mas aí eu guardei, né? O pessoal do Instituto Ayrton Senna também mandou. Então aí, quando eu trouxe aí, até minha mulher falou assim, você vai abrir? Eu falei, é um troféu, né? Depois enche de água, só mantém a tampa. É uma ideia. intacta. Então pronto, a gente vai fazer isso então. Mas, cara, nesse evento, que aliás foi muito legal, eu entrevistei longamente, tá bastante presente ali no vídeo do Acelerados, o Pietro Fittipaldi. E, cara, foi uma corrida hoje na Áustria cheia de movimentação e tudo mais. E mais uma vez, é uma corrida que aconteceu tanta coisa que passou meio batido. Mas mais uma vez o Grosjean fez cagada. E por que diabos, você aí tendo algum inside information, de bastidor, por que diabos a Haas insiste no Grosjean e no Magnussen, que são dois pilotos para os quais a Haas paga salário, e o Magnussen, assim, ele é um cara que está longe de ser brilhante, mas ele está ali naquele nível mediano de, sei lá, um Hülkenberg. Sim. Se o Magnussen tiver um bom carro, ele vai entregar alguns resultados e tal. É um cara que, como se diz lá no sul, nem fede nem cheira. Agora, o Grosjean é um cara que comete 5, 6, 7, 8 erros graves por temporada. Não, e no caso é o que eu falei, né? Eu sou suspeito para falar, né? Como você sabe, eu trabalho com o Pietro, não vou ter nenhuma coisa assim de falar, eu não tenho informação nenhuma realmente sobre isso. Obviamente, eu sei que ele faz a parte dele, do trabalho dele, ele agora tem a superlicença. Isso é uma grande diferença. O ano passado, ele não tinha superlicença. O que faltava para a superlicença? Faltavam, acho que 4 pontos. Que ele conseguiu como ano passado? Não, que ele conseguiu na virada desse ano, aquele campeonato da Fórmula 3 Ásia, que ele terminou em terceiro. Então agora ele tem literalmente o documento da superlicença. Então, eu acho que no ano passado, o Gunter podia se estressar com os pilotos e falar, tá bom, vou mandar um ofício para a FIA para mostrar que o Pietro tem chance de entrar. Então, assim, cara, você tem como, isso eu confesso que eu não conheço muito. Existe como você pleitear que um piloto que não tem a pontuação da superlicença receba a superlicença, né? Seja autorizado a Então, correr? eu acho que assim, se tiver, eu poderia te responder isso, sei lá, se o Grosjean quebrasse a perna num evento lá e precisassem colocar no sábado de manhã o num Pietro caso Fittipaldi. de força maior. Eu acho que isso. Eu acho que se você falar, não, mas eu quero trocar o piloto por performance, eu acho que não. Como é que o Latifi tem superlicença? Boa pergunta. Mas, cara, é aquela... Assim, na realidade... na verdade, você consegue com teste de sexta-feira. Cara, também, e outra coisa, eu tive essa conversa com o Márcio, se eu puder fazer esse jabá, eu também te mando o link pra você dessa entrevista. Fiz a entrevista na quinta-feira, antes do GP com o Massa, e a gente teve uma conversa muito interessante. Teoricamente, a superlicença é uma maneira de você fazer... a meritocracia. É um vestibular em que, cara, você pode ser rico ou não. Cássio Cortes, você quer chegar na Fórmula 1? Você tem que chegar a 40 pontos. 2 raciocínios por trás, né? Um, gerar essa meritocracia e outra, evitar como é que eu vou dizer aqui? A avacalhação. Não, que é o Verstappen, que foi o caso de chegar um cara muito jovem. Não, isso pra mim, a FIA tomou medidas e não gostou na época, mas pra mim, se o cara, que nem o Kimi quando estreou na Fórmula 1 tinha 19 corridas de Fórmula Renault. Sim, eu lembro disso. Pra mim, se o cara é um talento excepcional, dane-se, manda. Agora, eu acho que a coisa principal dos 40 pontos da superlicença é evitar, por exemplo... aconteceu isso na Stock Car, por exemplo. Sim, tá, beleza. Não, tranquilo. O cara rico, sem condições, entre aspas, desmoralizar a Fórmula 1. Eu vou citar um exemplo que eu lembro, clássico, que foi o Shanok Nissany, pai do Roy Nissany, que agora está andando de Fórmula 2, que era um cara de 41 anos, que nunca tinha andado de nada. A Minardi lá no tempo, a Minardi preta... Quero ser piloto da Fórmula 1. Não, tava num merdão. O Shanok Nissany falou, eu pago $300 mil para correr, para treinar uma sexta-feira. E o cara de 41 anos. E ele rodou em todos os... Foi ridículo. E de qualquer forma isso é ruim para a imagem da Fórmula 1. Então eles criaram também por isso. Não, mas então, aí que eu vou entrar. Então eu acho que assim, a intenção foi boa. Não estou criticando o sistema de superlicença. Mas aconteceu um efeito oposto. Eu vou dar um exemplo idiota, mas eu fui uma vez na Cidade do México, eles falaram que eles criaram um rodízio, aí não funcionou o rodízio, aí a prefeitura criou o Doble no Circula, que era assim, 4 placas não circulavam no fim de semana. O que aconteceu? Aumentou a poluição na Cidade do México. Por quê? Porque as pessoas compravam carros muito velhos com uma placa para não circular. Então, o que eu vejo é o seguinte, o sistema da superlicença fez isso. Então, assim, você tem que criar 40 pontos. O que o pai do Stroll, o que o pai do Latifi faz?
Cara, eu vou comprar a Prema, eu vou comprar desde a Fórmula 4, cara. Então o cara compra as vagas nas melhores equipes. Pode ver que o gap das equipes de base ficou muito grande, cara. Você vê, o Drugovich, que a gente acabou de falar, no ano passado na Fórmula 3, não conseguiu um pódio. Sim. E aí na estreia dele na Fórmula 2 ele consegue. Então assim, ele não virou um ótimo piloto de um coisa... É claro que ele evolui, mas isso diz muito também sobre o abismo que existe das equipes teve de base. a oportunidade de acompanhar no final de semana em Mugello, né, com a nossa Eurotrip Powered by Shell no Acelerados. E o Enzo Fittipaldi foi campeão. Exatamente, não, foi ano passado. No ano passado. O Enzo foi na Fórmula 4, a gente viu um final de semana do Enzo na Fórmula 3 e do Gianluca Petekoff, né, que é piloto da Academia Shell, na Fórmula 4 italiana. Ambos pilotos da equipe Prema. A Prema assim, se você pegar a infraestrutura, a quantidade de engenheiro, a quantidade de mecânico, o padrão do motorhome, o padrão da Prema, hoje, uma equipe... Olha, vou lembrar de novo, não era um final de semana de Fórmula 2. A Prema agora está na Fórmula 2 com o Mick Schumacher e o Robert Schwartzman. Pode ser o Schwartzman. É que eles têm 4 pilotos da Ferrari, né? Não, 5, né? 5, é verdade. A Academia Ferrari tem 5 agora. E nesse final de semana eu jantei com o Petekoff, o Schwartzman e o Marcus Armstrong. O Schwartzman é muito bom, cara. Ambos são muito bons, verdade. Cara. O Armstrong e o Schwartzman também. O Armstrong acabou quebrando quando estava bem hoje. Mas o ponto é o seguinte, a infraestrutura da Prema é o padrão que eu, quando morava nos Estados Unidos, é o padrão da Penske, da Andretti, da Ganassi, das equipes de ponta da Fórmula Indy. Você vai lá em Mugello, final de semana de Fórmula 3, Fórmula 4, não tinha ninguém, não tinha público. É um nível de profissionalização para um negócio que é só categoria de base, mas isso que é maluco. Até falei no episódio, 2 episódios atrás com o Thiago Mendonça, que essa ação surpresa que a Shell fez com o Gerson e eu, com o Vettel, evidentemente era uma ação surpresa. E a gente estava vindo do salão do automóvel, a gente não sabia que encontrar o Vettel. Então a gente o Gerson atrasou tudo mais, e o pessoal todo, imagina, tá a assessoria da Ferrari, tá o pessoal da Shell Global, tá o pessoal da Shell Brasil, todo mundo nervosismo e calma, Sebastião, nananana. E ele, caminhou até a esquina, bateu uma feijuca e voltou, tava de boaça, voltou a pé. Outro episódio que eu não contei ainda e que está no meu livro Movido a Gasolina, que está sendo lançado agora dia 15 de julho, se você comprou na pré-venda, os envios começam dia 15 de julho e a partir de 15 de julho retomam-se as vendas online e, se Deus quiser, as vendas físicas também. Mas tem uma matéria que eu e Vettel e eu, que eu recupero várias passagens com o Vettel, que eu tive muita convivência no tempo de Red Bull, né? Muita convivência não, mas sim. Todo ano no GP Brasil... E ele lembra, né? De ativação, sim. Ele lembra. Desculpa, depois dessa história do Gianluca, eu encontrei com ele, sei lá, 2, 3 anos depois, ele falou, você é o pai do Gianluca, que ele brincou que eu era o pai, ele sabia que sim, tava cuidando. Mas aí, em 2012, e assim, ocorreu uma mudança grande... que acho que até linka um pouco aqui, o que era a Fórmula 1 até antes e depois da Liberty Media, né? A Fórmula 1 no tempo do Bernie Eccleston e num tempo antes das redes sociais serem algo tão pervasivo na vida das pessoas como são hoje, o acesso a uma câmera, a grande coisa, o modelo de negócio da Fórmula 1 no tempo do Bernie Eccleston, ele estava vendendo por centenas de milhões de dólares por ano para cada país, ou seja, por bilhões anualmente, o direito de câmeras entrarem na pista. Se você for analisar, em última análise, o modelo de negócio da Fórmula 1 na época do Bernie, em que a TV aberta era quem trazia toda a renda, era isso. Então, qualquer jornalista, credenciado ou não, ou qualquer outra pessoa, qualquer outro convidado que estivesse no paddock de Fórmula 1, abrir uma câmera assim era um negócio impensável. Pegasse aquela handcam que você filmava o aniversário, era inconcebível. Quando surge o smartphone... Foi 2 anos de uma coisa meio que ninguém sabia o que fazer. Né? E em 2012, que é mais ou menos nessa época, o Neymar, que é atleta Red Bull até hoje, ele estava concorrendo ao prêmio Puskás, de gol mais bonito, gol que ele fez contra o Inter, ainda jogando pelo Santos. E a Red Bull Brasil mobilizou vários atletas do mundo. Eu fui até Nova York para gravar com o Thierry Henry, que jogava para... Galera, esse gol do Neymar é foda, votem nele. E toda a questão de fazer um vídeo com o Vettel estava muito complicada, porque... você não poderia fazer. Na regra daquela época como a gente estava falando no começo da punição do Hamilton, na letra fria da lei não dava para fazer. Muita insistência e tal, explicamos pro Vettel, ele falou, cara, eu fui no
na hora que ele... Porque, além disso, o Bernie era tão mafioso no bom sentido né? que havia uma fiscalização muito forte verdade. com isso, né? Se você estivesse caminhando ali atrás dos E boxes você assinava Interlagos, que assim, o cara caçava sua credencial, acabou pra você. se você pegasse um telefone em 2012, na parte de trás dos boxes de Interlagos e começasse a filmar, vinha alguém vinha. que te tipo caçava no a credencial na Matrix, hora. aqueles caras, os agentes do Matrix, assim, eles apareciam do nada. O Vettel chamou a gente para a salinha de fisioterapia, que naquele Interlagos pré-reforma ainda... Sim, podia ser qualquer sala. Não, mas eu digo, era um cubículozinho que ficava no fundo, Sim. então ninguém ia ver. Certo. E a gente fez um vídeo de celular, sei lá, de BlackBerry na época ainda, dele falando, nossa, ele olhava o gol assim, meu Deus, que gol incrível, ele realmente viu o gol pela primeira vez e se entusiasmou com o gol e pediu o voto. Então, tipo, ele poderia perfeitamente dizer, não, o Bernie acha, não, vou me incomodar com isso. Ele não precisava assumir o risco, digamos assim. E ele fez a broderagem, sabe? E agora, pô, vai ficar o especial Vettel aqui, mas eu lembrei de uma outra, que você sabe que ele foi no Instituto Ayrton Senna no GP Brasil do ano passado, e foi uma coisa também assim, eu conversando com a Brita, porque a gente manteve esse contato dos anos que eu trabalhei com a Shell e tal, e aí eu peguei e falei com ela, Brita, você, quando, né, isso eu falo para todos os pilotos, quando vocês quiserem, por eu, né, ter a proximidade com o Instituto, todos estão super convidados e tal. Aí falou, o Sebastian acho que vai querer ir na quarta-feira lá. Cara, a gente fez um esquema pra receber, recebeu o papo. E ele, cara, super de boa, não sei o quê, mesma coisa. Ficou lá, conversou com a Viviane Senna, com a Bianca, quis saber do trabalho social, isso foi muito legal. Ele é um cara muito preocupado. E aí depois a gente tirou uma foto, ele falou, não, mas chama todo mundo pra tirar a foto e tal. E a gente não divulgou. Mas aí ele contou pra Sky Sports da Alemanha essa história, e aí a gente falou, então já que divulgou, aí até passamos pro jornal, o Jornal Nacional deu essa matéria e tal. E aí, quando ele ficou sabendo lá naquele dia, eu falei, não, amanhã, eles falaram alguma coisa assim do tipo, mas eu te entrego isso amanhã que eu vou lá porque tem aquela ação da McLaren. Vai ter a McLaren do Senna? Pô, de que ano? 88? Não, eu quero ver esse carro. E não sei se você lembra, a gente levou ele, eu fui buscar pessoalmente ele, e em Interlagos, você sabe que é difícil você levar alguém para aquele setor onde estava arquibancado ali, né? E aí, o que eu fiz? O Chaguri, que trabalha comigo, pegou meu carro, ficamos esperando o Vettel na escadinha, que sabe aquela que passa em cima do S do Senna? Sim. Então aí, cara, eu dei o sinal pra ele, a hora que ele subiu, eu ainda falei assim, sabe, você quer dirigir, Alpha né? Team, go, go, go! Porque assim, sei lá, né, tipo, vai que ele quer dirigir o meu carro, né? Mas não era da marca Fiat, então assim, peguei aí, então eu fui lá, o motorista por 500 metros do Vettel, fiz o carro, e aí na volta a gente, como é que vai ser? Não precisa não, eu pulo o muro aqui e volto pra andando. E, cara, ele ficou vendo o carro, e não foi por marketing, não foi, é isso que você falou, ele é um racer, ele é um cara que gosta de corrida, ele ama o que faz, então por isso que a gente deseja uma recuperação para ele também. Mas, cara, você trabalha com o Instituto Ayrton Senna aí também já há alguns anos, o que você acha que faz com que o fascínio pela pessoa do Ayrton, não só no Brasil é mais até fácil de explicar, mas mundialmente, o que você acha por que a marca Ayrton Senna e o nome Ayrton Senna continua sendo algo tão forte mesmo quase, estamos chegando aí 30 anos depois do falecimento dele, né? 26 anos depois. Cara, acho que assim, a primeira pergunta, essa é uma pergunta comum e assim, a primeira resposta muita gente acha que o Senna é um fenômeno brasileiro, né? E você que viaja para fora, e eu também cansei de fazer cobertura de lugares que você fala que é brasileiro, os caras falam, cara, Ayrton Senna. É um negócio assim, impressionante. O especial do Top Gear, ainda da antiga, com o Jeremy Clarkson e que o Hamilton guia o MP44 sobre o Senna, para mim é uma obra-prima de 15 minutos, que é uma obra-prima de jornalismo. E assim, então o que eu falo, os caras, a Globo fabricou o Senna, eu falo, gente, pelo amor de Deus, não passa Globo na Inglaterra, no Japão, na Itália, nesses lugares. Então assim... Mas por quê? Da onde vem esse fascínio? Qual é a característica, você acha? Eu acho que assim, se você assistiu o documentário Senna, né, aquele do Asif Kapadia... Obra-prima também. Uma obra-prima. Ali você vai falar assim, entrega esse vídeo que você vai ter que entregar para um extraterrestre, uma pessoa de 10 anos ou 15, que não saiba quem é Senna. Ele vai achar que é uma obra de ficção. Por quê? Porque o Senna é a jornada do herói, né? Clássica de Hollywood, né? Um dos motivos, você entrevistou o Asif, né? Sim, um dos motivos do filme ser tão bom pra mim é justamente o fato dele não ser um cara do meio automobilismo. Ele chegou sem preconceitos, digamos assim. E sabe qual? E ele é um documentarista, sabe qual foi a coisa mais difícil pra ele, né? Ele me falou isso. Que foi fazer cronológico, porque se você for ver o documentário, ele é cronológico, absurda, chega a ser um trabalho de escola, de tão
cronológico, porque ele falou, cara, a história estava pronta quando eu cheguei. Ele não precisou carregar num drama, ou você vê o... E ele desenterrou imagens muito incríveis, fodas, né? então o assim... Prost chavecando a Sim, apresentadora da... Nossa. E aí você sabe que ele, né, como todo cineasta, acho que foi uma das primeiras junkets, né, que teve aquelas de imprensa, e ele falou, você como um brasileiro, cara de automobilismo, o que você achou? Cara, eu falei, genial, obra de arte. Falou, cara, não faltou nada. Eu falei, cara, faltaram duas coisas. A história dele com o Piquet, aí ele falou, cara, não, e isso é uma coisa engraçada. A gente vê rivalidade Senna-Piquet aqui no Brasil. Fora do Brasil não existe isso. E aí depois, assim, porque é a mesma coisa, você sabia que o Bottas e o Raikkonen não se dão? Na Finlândia deve ser uma baita história. Exatamente. Né? E a segunda coisa, eu falei, Donington Park, cara, não tem Donington Park no documentário. Sabe o que ele falou? E aí que você vê que ele não é um cara do automobilismo. Ele falou, cara, pra mim, aquilo não é impactante porque a imagem é muito ruim. Parece que deu a largada e só o Senna tá andando e os outros estão parados. E depois que eu revi essa imagem, é verdade. Porque o Senna passa num lugar assim do tipo, isso aqui também é pista, viu? Pode usar, né? Então, e voltando. Então eu acho que, claro, então a jornada do herói, obviamente a morte trágica ao vivo, né? Num fim de semana que foi disparado o mais trágico da história em termos liderando, né? Isso liderando na também. Primeira colocação. E assim, e tem sim o fato de... E carisma, né? É um negócio que você não tem como... Porque assim, o Prost era igualmente vencedor quanto o Senna. Mas por que o Hamilton, um piloto, né, de periferia, de origem humilde, por que ele se espelhou no Senna? Sim. E eu acho que também tem o fato do Brasil ser um país em desenvolvimento, né? O Brasil sempre O Brasil tá ruim hoje, mas naquela época, amigo, era muito pior. E ainda tinha uma outra questão que as pessoas esquecem nessa... Não é que esquecem, né? A galera mais nova não tem esse construto que para mim é muito claro. Para nós, né? Por exemplo, nós tivemos a dimensão do que foi o Tetra. Exato. E é uma coincidência cronológica muito bizarra. Isso é bizarro. O Brasil é tricampeão do mundo de futebol em 1970. O Emerson é campeão de Fórmula 1 em 72. E aí, pelos 24 anos seguintes, o Brasil não ganha nada no futebol e ganha 8 campeonatos de Fórmula 1, né? A Fórmula 1, o futebol brasileiro, que era o grande orgulho esportivo do Brasil, passa um período de 24 anos de draga e, por coincidência, é o período de ouro da Fórmula 1 no Brasil. Né? Não, e assim, aí você pega com a morte do Senna morre em 1º de maio e o Brasil é tetra. E naquele ano, o Plano Real surge em 94. Não, assim, a história do Brasil realmente tem muito a ver com o Senna. Não, outra coisa que eu também estava pensando outro dia, a primeira vitória do Senna, ela coincide com a morte do Tancredo, cara. Olha só que tem muitas coisas que são assim... impressionante, é o que eu tô falando, é um filme pronto, é impressionantemente ligado com a história do Brasil, que dava certo. Então por isso que eu moro, né, até hoje perto da Assembleia Legislativa, que eu passo em frente lá, e eu lembro de ter ido no funeral do Senna, cara, tinha 1 milhão de pessoas nas ruas em São Paulo. Você morava em Porto Alegre, né? Aqui em São Paulo, cara, eu não tive em Nova York no 11 de setembro, mas eu acho que deveria ser a mesma situação. Alegre, tinha 12 anos, a experiência comunal foi impressionante. Sim, é o que eu tô falando, teria que ser um programa à parte. O meu livro, eu tenho 180 páginas, eu tento explicar um pouco isso, mas assim, o resumo é isso, era o Brasil que dava certo. Outra coisa, o Brasil quando foi eliminado na Copa de 86, é a primeira vez que o Senna levanta a bandeira do Brasil. Na verdade, ele fez um gesto ali, porque ele estava triste que o Brasil perdeu. E ele estava sendo zoado pelos mecânicos da Renault. Renault, eles falaram assim, o motor da Lotus. Isso deve estar acontecendo lá no Brasil, eu vou mandar um gesto para eles. E você sabe, na Fórmula 1, hoje a gente vê lá, o Damon Hill levantou bandeira, o Prost depois levantou, mas não era comum. Não, os caras ganhavam para eles, entendeu? Até a frase famosa do Piquet, ganhei para mim. Então, era uma coisa, então o Senna... Ele fazia questão de dividir as vitórias, fazia questão de agradecer. Então, claro que ele percebe que isso é importante para ele, mas de verdade, eu acho que ele não faz porque ele não precisava de patrocínio. Eu acho que é mais ou menos como o Hamilton, que ele percebe que fala, cara, eu tenho voz. Então, a minha voz eu vou usar para isso, para passar uma mensagem de esperança para as pessoas, para passar uma mensagem de... Cara, né, aquela famosa frase dele, seja quem você for, aonde você estiver, tipo... Então, eu imagino que tenha sido
esse é o fenômeno que talvez... Sim. No livro eu falo isso, não vai se repetir, Cássio. Uma história sem igual a dúvida. do Senna, nunca mais. Até porque o mundo midiaticamente mudou, não vai existir outro Beatles, outro Elvis. Nunca mais algo vai ser tão... globalmente fenomenal, digamos assim. E tão monolítico, né? Não, a coisa está muito pulverizada, muito dividida, né? Esse ano ele faria 60 anos, né? Ou já teria feito? Os 60 anos 2020, foi agora. Aqui esse ano parece mas que... Mas o aniversário 21 de março. Então já teria feito. Que até a gente faria um grande evento, né? É uma pauta recorrente, né? O que teria acontecido com a Ayrton se tivesse ficado vivo? Onde dá para dar uma hoje? pausa ou não? Aqui eu tenho uma revista que eu fiz essa história. Então, mas não precisa pegar a revista. Tá. E essa pauta já tem alguns anos, né? Sim. Foi quando? Foi, acho que em 2012 ou 13. Acho que era 55 anos ou 50 anos. Trazendo agora para 2020, onde você acha que ele estaria hoje? Cara, eu acho assim, todo mundo, né, assim, eu já entrevistei, Thierry Boutsen falou isso, que foi um grande amigo dele, seria presidente da República, ele disse. E pelo amor de Deus, não vamos entrar em política, porque, né, hoje em dia tá tão, né, polarizado isso, mas sem dúvida o trabalho dele com o Instituto na parte de educação, né, acho que seria... Mas isso seria num segundo momento, né? Não. O que você acha, assim, aos carreira... 40 anos, quando parasse de pilotar na Fórmula 1 eu fiz essa pergunta. Fórmula Indy Então eu resumi a matéria bem rápido. A gente fez o seguinte, o Senna continuaria na Fórmula 1 até 98, então aquele projeto que o Schumacher fez na Ferrari seria o do Senna, então ele na nossa visão ele se aposentaria ou com 5 ou 6 títulos, acho que provavelmente com 5, que é o ídolo dele, ele sempre foi o Fangio, ele faria isso. A marca do Fangio era um negócio impensável. Então você fala, cara, 5 títulos, e acho que ele conseguiria facilmente esses 5 títulos. Também acho que o envolvimento dele com FIA ou até mesmo uma equipe de Fórmula 1, eu acho que ele não ia abandonar o esporte. Eu acho que ele ia... Eu acho que no primeiro instante ele era muito imerso naquilo. Então, o Prost teve uma equipe, até na matéria a gente colocou que a Senna GP vai à falência, né? Então a gente usou isso também para não ser, claro, óbvio que ele teria decepções também na coisa. A tentativa da Indy eu acho que seria muito provável. Eu acho que ele teria feito, no mínimo, o que o Alonso fez, assim, talvez só as 500 milhas. Ou talvez até a tentativa da Tríplice Coroa, que é um negócio que valorizou muito agora, mas se você tivesse um Ayrton Senna tentando, por exemplo, né, ia ser um negócio fantástico. Então a Indy com certeza ele faria, eu acho. O Emerson disse que no evento do Senna, da Heineken do ano passado, a gente entrevistou ele no Acelerados também, ele me falou até em off isso. Ele falou que estava acertado. Sim. Quando o Ayrton testa o carro em 93, estava acertado que assim que houvesse uma oportunidade, ele estava com o pensamento de... que normalmente o Grande Prêmio de Mônaco coincide com as 500 milhas. Mas assim, que não necessariamente ele precisaria fazer a temporada. Ele estava já com essa questão de uma tentativa pontual como companheiro do Emerson na Penske, com o patrocínio da Marlboro na época, isso já estava meio que... ele já estava convencido a fazer isso. Lembrando que a Indy estava alta, né? Tava com o Manso, a Indy, né? A gente pegou na infância essa Indy. E outra, uma Indy em que tinha a grande bronca, né? A amargura, até para usar uma palavra forte, do Ayrton em 92, 93, era não ter um equipamento à altura. E a Indy, por definição... carros iguais. Carros são não iguais, mas eram muito mais parecidos. E você sabe que esse carro que ele testou, a gente fez essa matéria, acho que o Acelerados inclusive exibiu, que é o Roger Penske, eu pedi para Penske também, ele falou, trabalho com o Instituto, tal, queria ver essa matéria, estava com um Leist lá nos Estados Unidos, aí eles falaram, tá bom, o Mr. Roger vai receber vocês. Eu falei, até parece, né? Cara, o Roger Penske apresentou o carro do teste dele em 93. De 92. Firebird. E aí ele mostrou, cara, ele deu as telemetrias com as observações do Senna, com os tempos. E sempre teve aquela história, quem foi mais rápido? Lembra? Até a gente perguntou isso pro Emerson e o Senna foi mais rápido. A grande frase do Ayrton, que eu nunca vi essa frase traduzida em português, mas na imprensa americana sempre que se fala desse tipo, desse teste, se cita isso, porque era uma Fórmula 1 na época que estava com suspensão ativa, controle de tração muito eletrônica, e na Indy não tinha isso. E diz que a primeira frase do Ayrton quando desceu do carro foi "It's human". Tipo, o carro era humano novamente, então. Né? Não tinha eletrônica fazendo tudo sozinho. França, estamos chegando próximo do limite de 1 hora. Aqui tem uma pergunta clássica do Casco. Senhor, você, como pai de família, tem mais peso ainda. Afinal, quem é pai começa a olhar para o horizonte de 20, 30, 40, 50 anos para frente. Falamos um pouco aí do que o Ayrton estaria fazendo hoje, né? Era um cara muito engajado com a questão de construir um Brasil melhor, digamos assim. Você acha que
que essa visão do Ayrton vai se concretizar, que a gente vai ter um Brasil melhor para sua filha e para os nossos filhos em geral? Cara, eu sou um otimista, né? Senão teria. Minha filha fez 3 anos ontem. Então, assim, claro, às vezes dá um desânimo, né? Eu acho que a gente está no momento, né, do mundo inteiro está em desânimo e o que acontece no Brasil, principalmente essa polarização que, né, é a pior coisa que tem. Mas eu acho que tem sim, cara, porque eu vejo. Você morou nos Estados Unidos eu acho que tem muitos paralelos do Brasil com os Estados Unidos. Eu acho que assim. Só que eu acho que o Brasil está uns 30, 40 anos atrás dos Estados Talvez Unidos. até mais, né? Meu pai sempre diz, os Estados Unidos eles têm o mesmo sistema de governo e econômico desde 1776. Então, o Brasil tem o mesmo desde 1989, tecnicamente. Mas a frase do meu pai sempre nos dá 200 anos de democracia e capitalismo, é só o que a gente precisa. Mas eu vou te falar, ele tá certo. Cássio, eu gosto muito, eu vi até você postou que você viu o Noivo Neurótico do Woody Allen. E você pega um filme do Woody Allen, você que está vendo aqui mora em São Paulo, faça o exercício, assiste um filme do Woody Allen dos anos 70. Você acha que é Nova York 1970 cara, São Paulo? A gente está hoje, a gente aqui, quem estiver vendo... feito esse paralelo. Cara, o Nova York dos anos 70 é São Paulo, nas coisas boas e nas coisas ruins. Porque, assim, as coisas boas todo mundo sabe, né? Ah, legal, a explosão de culturas, todo mundo morando aqui junto. E a parte ruim, a violência, o metrô que os caras não pegavam de noite, aquela coisa de você... Sujeira, e de você ter a violência urbana, da neurose, né? As pessoas são super neuróticas. Então, eu acho que, assim, a gente vive isso. Então, eu acho que realmente o Brasil tende a ser um país... que daqui a 10, 15 anos vai melhorar. Agora, você vai falar assim, baseado em quê que eu tô falando? Cara, em otimismo. Desejo. Em desejo. Eu, assim, independente de qualquer religião ou crença, eu acredito que o mundo também ele evolua em questões assim, se você for ver... Ele evolui assim, ó. A curva macro é um zigue-zague para quem está só ouvindo. Exato. O problema é que, para nós que estamos vivendo um período de uma vida, às vezes a gente pega. Então você fala, não, porque antigamente na época dos nossos pais é melhor. Cara, o Seinfeld, né? A gente brincou que a gente vai fazer o Comedians in Cara aqui. O Seinfeld falou isso e ele externou em palavras um negócio que eu sempre pensei. Cara, eu sou uma versão mais moderna, entre aspas, e com valores talvez mais enraizados de coisas certas do que os meus pais foram, do que os meus avós foram, e assim vai. A frase do Marcelo D2, de quem eu sou muito fã, eu me desenvolvo e evoluo com meu filho. Exatamente. Você tem que sempre a cada geração, de forma orgânica, natural da biologia, vai melhorando um pouquinho. Cara, seja honesto, a gente tinha lá no seu colégio, você é gaúcho, não fazia piada, o gaúcho, não sei o que, não, fazia piada de... No meu colégio... Você acha que alguém vai fazer piada homofóbica com alguém que é do Rio Grande do Sul? Assim, não é que não vai ter graça, as pessoas não vão fazer sentido. E é um negócio que se eu falar isso pro meu pai, por exemplo, ele vai falar, não, você não tá entendendo, se eu não jogasse bola, eu apanhava, sabe assim? Então a sociedade, ela evolui. Então eu acho que realmente o Brasil tá num momento difícil, não tenha dúvida. Mas, cara, a tendência é evoluir. Então é isso aí, Nova York. Se fosse Nova York dos anos 70, cara, era um lugar, ruim, assim, era legal de morar, mas sim, tinha muitos problemas. Eu considero que São Paulo, daqui, você que lançou a hashtag Manhattan dos Trópicos, eu acho que você tá certo. Eu acho que futuramente a gente vai falar disso. Eu fiquei make it here, que make it anywhere, né, meu? Faça o seu jabá aí, então, França, onde as pessoas te encontram. Então, bom, vocês podem me seguir no @RodrigoFrançaF1, né, pra fazer tanto Rodrigo no Twitter, Franca. Rodrigo Franca, tanto no Twitter quanto no Instagram. E também o livro, né? Ayrton Senna é mídia esportiva. De preferência comprando na Ayrton Senna Shop, porque afinal de contas também... ayrtonsenashop.com.br e parte vai ser revertida para o trabalho do Instituto Ayrton Senna. E vamos sortear um, né? Então, para vocês verem, fiquei muito feliz. Você repete convidado ou não? Porque tem muita coisa pra gente falar. Eu embarquei numa aventura bastante ambiciosa e uma das... daquelas tarefas gigantes que você coloca na sua frente sem fazer a conta, se eu fizer 2 episódios por semana, como eu estou fazendo, são 104 pessoas por ano. Então, você não tem 104 amigos? Evidentemente... A gente... De verdade, não. Evidentemente tem... A gente não falou de Mônaco, por exemplo. Exatamente. Tem muito pano pra manga. A gente tem várias pessoas aí que a gente
considero que serão amigos do Cássio Cortes Show e farão aparições recorrentes se você Perfeito. é uma delas. Então, se você está ouvindo aí no seu tocador de podcast favorito, copia o link, passa para os seus amigos aí no grupo de Zap, que ajuda bastante a fortalecer o Cássio Cortes Show. Siga @Cássio Cortes Show, CHOU, né, show em português, no Instagram.